matei Cláudia Lessing Rodrigues. O cu não matou Cláudia Lessing Rodrigues. Ninguém matou Cláudia Lessing Rodrigues. Cláudia morreu de morte natural, infelizmente, devido a uma dose letal de cocaína. Mas ninguém matou Cláudia Lessing Rodrigues. Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Voltamos com mais um episódio do spin-off dessa temporada, voltado para casos de feminicídio. Antes do caso, vamos agradecer aos novos apoiadores, Rodolfo Soares, Suzana Santos e Camila Guerra. Lembrando sempre que nossa campanha de apoio está aqui na descrição desse e também no de todos os episódios. E que se ainda estamos por aqui, é graças a vocês que se dispõem a ajudar financeiramente o podcast. Sem vocês, gente, isso não seria possível. Assim como também não seria possível se não fosse quem não pode contribuir financeiramente, mas sempre manda mensagens fofíssimas, tá sempre compartilhando, apresenta o Sob Investigação para quem sabe que gosta também de True Crime. Gente, vocês são, sério, vocês são muito demais. Vale ressaltar que na Aurelo você tem outra opção de ajudar, além do apoio financeiro, que é ouvindo pelo aplicativo deles, já que a cada play eles pagam um valor simbólico para os criadores, então já ajuda também. Não esqueçam de deixar a avaliação de vocês, caso vocês usem o Spotify ou a Apple Podcast. Isso colabora com o engajamento da gente, fazendo o algoritmo notar e indicar Sob Investigação para umas pessoas que ainda não têm o prazer de nos conhecer. Se você está enfrentando uma situação em que teme pela sua vida e a dos seus filhos, se você está passando por abuso físico, psicológico, material, patrimonial, virtual, se você sofre violência doméstica, procure ajuda. Ligue na Central de Atendimento à Mulher no número 180. Ele é um canal para denúncia de violência doméstica, orientação sobre os seus direitos como mulher e também de acolhimento. Converse com uma amiga, com algum familiar. Você não está sozinha. Agora, bora para mais um caso? O caso Cláudia Lessing foi um dos casos que mais marcou, sem sombra de dúvidas, o meu país, Rio de Janeiro. O assassinato da Cláudia e o da Ângela Diniz definitivamente foram os casos de feminicídio que mais afetaram a visão sobre o que estava acontecendo com as mulheres aqui no Rio. Não só aqui no Rio, mas no Brasil inteiro na década de 70. E foram casos que aconteceram em anos seguintes, já que o caso da Ângela Diniz, que foi assassinada pelo Dock Street em 1976, e logo 6 meses depois aconteceu o caso da Cláudia. Mas antes da gente entrar no caso em si e conhecermos quem era a Cláudia Lessing Rodrigues, vamos entender um pouco em que ponto a mulher estava no fim dos anos 70. Aqui eu vou me basear no livro da Jacilene Maria Silva, chamado Movimento das Mulheres e Feministas, o Feminismo no Brasil, que eu super indico a vocês. É um livro maravilhoso, é um estudo muito bom sobre as ondas do feminismo no Brasil, também sobre como foi esse movimento aqui no nosso país. Ele é super didático, muito fluido, elucidativo. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, tá? Ele vende lá na Amazon. Eu li esse livro em 2021, então faz exatos 2 anos. Tenho ele no meu Kindle, já li ele 2 vezes, eu garanto, gente. Vale muito a pena a leitura. Dos anos 70, segundo Jacilene, é quando o movimento feminista realmente chegou ao Brasil. Apesar de que, assim, tanto no Brasil Império quanto no Brasil República, houveram o que a gente pode chamar de alguns pontos de avanço, mas de forma bem isolada e até, de certa maneira, um progresso em algumas questões relativas aos direitos das mulheres, como, por exemplo, o direito ao ensino superior, que foi concedida em 1879, então no Segundo Reinado, e também o sufrágio feminino de 1932, durante a Era Vargas. Mas foi só após o golpe civil-militar de 1964 que as mulheres se engajaram mais efetivamente nos direitos delas e ir atrás desses direitos.
O movimento feminista no mundo já estava no que a gente chama de segunda onda. Então, já chegou no Brasil mais estruturado, mais delimitado, com mais noção e objetivo do que ele queria. Quando a Cláudia Lessing foi assassinada, em 1977, as mulheres já tinham entrado na luta pela anistia, na luta pela liberdade sexual. O Código Civil já tinha sido alterado para que fosse possível, porque, pasmem, não era possível que as mulheres pudessem trabalhar sem que o marido ou o pai autorizassem elas a trabalharem. Muitas autoras e também alguns autores, inclusive, têm a opinião de que foi justamente esse período, o da segunda onda, o que mais conquistou avanços para as mulheres. A primeira conferência mundial sobre a mulher na ONU aconteceu, por exemplo, em 1975, que deu início ao que muitos estudiosos chamam de a década da mulher. Então, o pensamento estava em mudança, estava em evolução. Era o fim da década que as mulheres entenderam que elas poderiam ser livres para serem quem elas queriam ser e defenderem seu direito à saúde, ao aborto e para tratar de questões como anticoncepção, questões de violência contra a mulher, como foi o movimento Quem Ama Não Mata, que surgiu em 1980 em Belo Horizonte e acabou crescendo e tendo inclusive um papel muito importante no caso da Ângela Diniz, por exemplo. Então, a mulher dos anos 70 era uma mulher diferente da mulher dos anos 60. Ela tinha mais consciência social, mais consciência de classe e mais disposição política para se posicionar. Cláudia Lessing Rodrigues nasceu no dia 17 de julho de 1956, em um antigo hospital de Botafogo, que era chamado Hospital dos Estrangeiros. Ele ficava no Morro do São João, que depois foi derrubado. Hoje é o condomínio Morada do Sol, que fica bem em frente ao Rio Sul, que é um shopping que fica em Botafogo. Ela era filha do casal Hilton Calanças Rodrigues e Maria Doroteia Lessing Rodrigues. Eles já tinham 2 filhos, o Guilherme, que já tinha 9 anos, e a Márcia, de 7 anos. O Hilton era um funcionário público, piloto de avião, e trabalhava para o DNER, para o Ministério dos Transportes. A Maria Doroteia era uma alemã, nascida na cidade de Mannheim, mas aos 9 meses ela veio com a família para o Brasil. Na época em que tudo aconteceu, a Maria Doroteia trabalhava como secretária executiva para uma família alemã e também fazia alguns trabalhos como taquígrafa para hóspedes alemães no Copacabana Palace. A família morava na zona sul do Rio, na rua Fernando Mendes, na esquina do Copacabana Palace. Não deixava de ser uma típica família de classe média da zona sul carioca. A Cláudia estudou em bons colégios, como por exemplo no Colégio Americano, que já não existe, e ela teve também um problema na coluna por causa da diferença que ela tinha de 1 centímetro entre uma perna para outra. Então isso a obrigava sempre a usar um calço nos sapatos para igualar a sua altura. E a Cláudia era bem alta, ela tinha 1,76 de altura. Ela foi uma adolescente apaixonada por música, teatro, ela adorava ver filmes no Cine Veneza, ela era muito animada e também muito apegada à irmã, a Márcia. Quando terminou a escola, ela fez um pré-vestibular porque ela queria muito fazer faculdade de psicologia. Aos 19 anos, em 1975, a Cláudia estava sofrendo com depressão. Naquele ano, ela estava cursando psicologia, que era o curso, que era o sonho dela, mas ela acabou abandonando. A relação dela com o pai também não estava nada bem. Principalmente, estava cada dia mais difícil. E a Cláudia, as pessoas ao redor dela começaram a perceber que ela já não era mais a mesma. Os pais, preocupados, colocaram a Cláudia na terapia em um grupo organizado por 2 psicanalistas, pelo Dr. Luiz Alberto Pinheiro de Freitas e o Dr. Carlos Castelar. Como eu disse, a Cláudia era muito apegada à irmã, Márcia, que atuava como atriz desde os 15 anos, que foi quando ela começou a estudar teatro. Depois de alguns pequenos trabalhos, ela acabou conquistando o papel principal no filme Garota de Ipanema, de 1967. Esse filme era inspirado na música de Tom Jobim, do mesmo nome, Garota de Ipanema, e a Márcia
disputou esse papel com outras 130 meninas, porque a Elo Pinheiro, que é a garota que inspirou a música Garota de Ipanema, estava grávida na época, e o filme foi simplesmente um sucesso. A Cláudia e a Márcia, elas chegaram inclusive a estrelar um comercial para um remédio juntas. No início ainda de 1975, a Cláudia foi para a Bahia e acabou se aproximando do filho de um casal amigo dos seus pais, chamado Mário. A intenção da viagem era que talvez a Bahia ajudasse Cláudia a se animar, mas o curto namoro não deu certo e ela voltou ao Rio pior do que ela foi. Em outubro, depois de insistir muito com os pais, eles concordaram em mandar ela para a casa do irmão mais velho, o Guilherme, que estava nos Estados Unidos. Ele havia casado com uma estadunidense e estava morando na cidade de Madison, em Wisconsin. A Cláudia foi para os Estados Unidos estudar, mas aparentemente a sua estadia com o irmão não deu muito certo. Algumas fontes dizem que a esposa dele teria sido o problema, que as duas não se entenderam muito bem, mas o que de fato aconteceu é que a Cláudia saiu de Madison e foi para Los Angeles, na Califórnia. Ela tinha essa vontade de tentar atuar, porque ela tinha amado fazer aquele comercial. Então, Hollywood era um lugar atrativo. Tinham várias produtoras, estúdios famosos, atores mundialmente conhecidos e a famosa Calçada da Fama. E lá nos Estados Unidos, a Cláudia conheceu um rapaz chamado Dean Leonard Lennox, que todo mundo chamava de Dusty. Porém, as coisas não saíram como ela gostaria que tivesse sido. Os dois tinham pouco dinheiro, estavam sempre brigando, e ela voltou a se sentir perdida. Um dia ela ligou para casa e simplesmente começou a chorar copiosamente. A mãe ficou preocupadíssima e o pai dela, o Hilton, procurou então os psiquiatras que cuidavam da Cláudia para entender o que eles poderiam fazer pela filha. O que os médicos orientaram é que eles fossem buscar a Cláudia, que o comportamento dela era de alguém que estava ali pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo amor. E foi o que o pai dela fez. Já que a Cláudia se recusava a voltar por conta própria, ele foi para os Estados Unidos buscá-la. Isso era março de 1977. O Hilton, quando chegou e viu como a filha dele estava vivendo, um lugar pequeno, insalubre, e com o Dusty trabalhando, vendendo coisa na rua para conseguir algum dinheiro, ela estava trabalhando como babysitter. Então ele insistiu em levar a filha de volta para o Brasil, que ainda teimava em não voltar de jeito nenhum. Achando ele que não tinha outra alternativa, o Hilton lembrou que o visto da Cláudia tinha vencido. Então o que ele faz? Ele a denuncia para a imigração americana. A Cláudia foi levada para o aeroporto algemada. Ela ficou profundamente magoada com o pai dela. De volta em casa, ela ficou meses sem sequer tocar no assunto com o pai. Ela parou de comer por um tempo e a depressão dela acabou piorando. Ela, entretanto, ainda manteve contato com Dusty, que frequentemente ligava para ela. A Cláudia voltou para a terapia, não só em grupo, mas agora também fazendo sessões individuais. Novamente, por orientação dos médicos, os Rodrigues contrataram um acompanhante para Cláudia, o João Barta, que a buscava em casa para irem à terapia e depois a deixava em casa, pelo receio dos médicos de que o quadro dela piorasse e evitar que ela ficasse muito tempo sozinha. Os dois, depois de um tempo, acabaram se tornando muito amigos. No começo de julho de 1977, a Márcia tinha terminado de filmar Gente Fina é Outra Coisa, uma porno chanchada, e o coquetel de estreia desse filme seria no dia 7 de julho, no Hotel Le Méridien, em Copacabana, que ficava na esquina da Avenida Atlântica com a Princesa Isabel. Atualmente, esse mesmo hotel é o Hotel Hilton e fica assim, gente, em um dos pontos mais famosos da Zona Sul Carioca e onde também, nessa mesma época, ficava o Clube Regines, que foi assim, badaladíssimo. Pessoas vinham de fora do país, atores famosos, todo mundo que vinha no Rio e estava na hype ia no Regines. A Cláudia insistiu para ir
com a irmã na festa de estreia. As pornochanchadas naquela época estavam muito em alta e o filme, gente, era muito bem estrelado. Ele foi dirigido por Antônio Calmon, o roteiro era da Graça Mota, tinha, gente, Marieta Severo, Nuno Leal Maia, tinha Luiz Cardoso. O filme ele foi produzido pelo Pedro Carlos Rovai, com o financiamento do magnata suíço Egon Frank, dono, além de vários outros empreendimentos, da marca Mondane, a dos relógios, sabe? E também o filme tinha a colaboração do Nelson Motta. As duas foram à estreia e lá a Cláudia conheceu o Pedro Carlos Rovai e o Michel Frank, um dos filhos de Egon Frank e amigo de Pedro. Depois do coquetel de estreia, o Pedro Rovai convidou algumas pessoas para irem para um after party que aconteceria no Regines. Mesmo a Márcia declinando do convite, a Cláudia aceitou. Foi um encontro literalmente fatal. E menos de 20 dias depois desse encontro, a Cláudia estaria morta. O Pedro e a Cláudia começam a se aproximar, se falavam no telefone, saíam juntos. E naquele 23 de julho de 1977, a Maria Doroteia viu a filha se arrumando para sair, super animada. O Hilton não notava a Cláudia tão compenetrada para se arrumar há muito tempo. Ela vestiu uma calça branca de algodão, blusa estampada de florzinha, sapato creme de corda. Os cabelos estavam soltos, estavam curtos, bem assim na altura do pescoço. Ela colocou uma corrente com uma flor vermelha no pescoço, uma pulseira de metal, colocou uns anéis de prata, um outro anel de borboleta e saiu com uma bolsa estilo indiano com espelhinhos. Dentro, alguns itens pessoais e uma agenda. Foi assim que ela foi vista pela última vez pela família. Apesar de sair sozinha de casa, a Cláudia ainda encontraria uma amiga antes de ir até o Leblon, onde ficava o apartamento de Michel Frank. Em seu depoimento, essa amiga, Denise Camargo, ela conta que a Cláudia e ela se conheciam assim desde crianças, quando elas ainda moravam no mesmo prédio. Mas depois que o pai da Denise se mudou, ela ia muito pouco lá. Então, elas não estavam mais tão próximas quanto antes, quando elas eram vizinhas. No dia 23, que era um sábado, a Cláudia telefonou para ela, perguntou se Denise ia sair. A Denise disse que não, e aí a Cláudia foi para lá. Só que nesse inteirinho de tempo, a Denise combinou de ir para casa do Caio Mauro Furtado de Mendonça, um outro amigo dela que morava em Ipanema. Então, quando a Cláudia chegou, as duas chamaram um táxi. Só que a Denise avisou que ela iria para Ipanema. A Denise soltou do táxi na Prudente de Moraes, que é uma rua que fica uma das principais de Ipanema, desceu no prédio do Caio, foi até a portaria para pegar o dinheiro para pagar o táxi que o Caio tinha deixado com o porteiro, mas a Cláudia disse que não precisava, porque ela iria até o Leblon e lá no fim da corrida ela mesma pagava. Se despediram e aquela foi a última vez que alguém conhecido viu Cláudia com vida. É a partir das chegadas de Cláudia na rua Desembargador Alfredo Russell, número 70, que não se sabe com 100% de certeza o que ocorreu. O que existem são versões e mais versões, seja de quem estava no apartamento de número 302, seja da polícia, seja do Ministério Público. O apartamento pertencia a Michel Albert Frank, o mesmo que apenas poucos dias antes havia conhecido Cláudia no Le Méridien. A Cláudia sobe. No apartamento estavam ou passariam, além de Michel, o casal Simonelli, Bernadette e Carlo, Daniel Labelle, as empregadas do apartamento, Valnínia Rodrigues dos Santos e sua irmã Eurídice e Georges Michel Cour. Era sábado, dia 23 de julho de 1977. 2 dias depois, no dia 25, uma lancha do Serviço de Salvamento fazia patrulhamento pela região entre a Praia de São Conrado e a Praia do Leblon, passando pela Gruta da Imprensa, Chapéu dos Pescadores, e aí eles notaram algo na pedra, a poucos metros da água. Era um corpo. Eles chamam a polícia. O corpo se encontrava
de cabeça para baixo, totalmente despido. Os órgãos genitais da Cláudia totalmente bem visíveis. E o rosto da vítima? Ela estava coberto de sangue, quase não dava para notar, entendeu? Muita marca de pancada, estava muito esquisito, muito feio mesmo. Uma morte por estrangulamento e com esganadura. Logicamente, o criminoso, para se livrar do cadáver, amarrou uma mala de plástico juntamente com pedras e arremessou daqui de cima. Mas a morte mais ou menos se deu aqui por cima e foi arremetida lá embaixo. Foi encontrado no pescoço dela uma bolsa com etiqueta estrangeira, contendo 3 pedras, a bolsa medindo mais ou menos 60 por 40. Ela tinha um arame em volta do pescoço, ela ficou presa na pedra. Ninguém sabia quem poderia ser aquela mulher. O cabo Leitão da PM fez o registro do encontro do cadáver na 15ª Delegacia, na Gávea. No primeiro platô do Chapéu dos Pescadores havia sangue, o que mostrava que o corpo ou bateu lá antes de chegar no ponto em que foi encontrado, ou ele esteve lá antes de ser posto onde ficou. Os peritos que atenderam o local do encontro do cadáver, Orlando e Jorge José Lucas, que trabalhavam no Instituto de Criminalista Carlos Éboli, apontaram naquele primeiro momento que a vítima havia sido assassinada por esganadura em outro local e que a bolsa favo, que era uma bolsa italiana importada, que estava amarrada no pescoço dela e cheio de pedras, tinha com certeza a intenção de fazer peso para que o corpo caísse ao mar e afundasse. O corpo foi encaminhado para o IML. O caso acaba passando no Jornal Nacional e a dona Maria Doroteia, ao assistir a reportagem, sentiu que poderia ser a Cláudia. Ela já estava 2 dias fora de casa sem dar notícias. O Hilton tinha viajado ao trabalho. Então a Maria Doroteia vai à banca de jornal no dia seguinte ver se alguém publicou mais informações sobre o caso. E em um dos jornais havia um detalhe sobre a moça encontrada. No pescoço, ela usava uma corrente com uma flor vermelha. A Maria liga para Márcia pedindo para irem juntas ao IML. A Márcia e o namorado dela da época acompanham a Maria até o IML, mas elas ficam tão nervosas que não conseguem ter coragem para entrar e reconhecer. Então a Márcia pede que uma amiga, uma médica, que era muito amiga da família, vá ao IML e ajude, e faça o reconhecimento do corpo. Essa amiga vai e confirma que a moça encontrada no Chapéu dos Pescadores era a Cláudia. Assim que elas têm a confirmação, elas avisam ao DNE, onde Hilton trabalhava. E quando ele volta de uma viagem e desce, pousa no Santos Dumont, um amigo de trabalho chega nele e dá a notícia de que ele precisava ir urgentemente para casa. Na hora, o Hilton percebeu que a sua filha só poderia estar morta. A Cláudia foi velada e enterrada no cemitério São João Batista, em Botafogo. No dia seguinte ao encontro do corpo, uma pessoa liga para a Rádio Globo querendo saber o número da polícia. E ela conta que viu o que aconteceu com a moça encontrada morta no Chapéu dos Pescadores. Ele contando o que ele viu quando 2 pessoas levaram ela até lá. Descreveu as pessoas, descreveu as roupas, descreveu o carro onde eles estavam e sabia também o número da placa do carro que ele viu. O repórter de plantão na rádio daquele dia, o Dimas Cordeiro, imediatamente liga para a delegacia da Gávea, pedindo para falar com o delegado Jamal Varvar, só que o delegado não estava. Então o repórter consegue o número da casa do delegado e deixa recado com a esposa do Varvar para que ele ligasse assim que pudesse para a Rádio Globo. Quando os dois conseguem se falar, o Dimas repassa todas as informações que o informante relatou, inclusive a de que ele tinha anotado a placa do carro Brasília de cor avermelhada que ele viu. Era assim, uma baita informação. O caso tinha uma testemunha ocular e que anotou a placa e viu claramente os homens que jogaram o corpo. Nesse ponto, eu acho importante até explicar para vocês onde fica o Chapéu dos Pescadores,
para quem é de fora do Rio, até mesmo para quem é do Rio e não tem costume de ir à Zona Sul ou de ir na capital. O Chapéu, ou Laje dos Pescadores, que umas pessoas também conhecem, fica em São Conrado. É uma encosta, um pedrão assim enorme, onde as pessoas vão muito para pescar, porque realmente lá tem tipo uma laje, que na verdade não é bem uma laje, mas é tipo um piso que dá para sentar, dá para ficar em pé, então muita gente vai lá para pescar. A Cláudia, ela morava em Copacabana, né, na rua Fernando Mendes, que é quase na esquina da Avenida Atlântica. O apartamento do Michel era no Leblon, sentido São Conrado, que é tipo 2 bairros à frente. Vem Ipanema, logo depois o Leblon. É muito pertinho. E é aí que vem São Conrado, que é o próximo bairro, ao lado do Leblon. O Leblon e São Conrado é separado pela Niemeyer e pelo Vidigal, né? Pela comunidade do Vidigal. E a Laje, olha a coincidência, ela é próxima ao motel Vips, onde 2 anos antes a Leila Cravo foi jogada de um dos quartos. A polícia já sabia quem era a vítima. Agora, precisava saber o que tinha acontecido, porque eles também tinham alguém que viu o que aconteceu. Então, eles precisavam descobrir quem era esse informante, porque quando ele ligou para a Rádio Globo, ele não deu o nome dele. Um repórter consegue achar o informante. Era Luiz Gonzaga de Oliveira, conhecido como Índio, um operário prestador de serviço da empresa Tecnosolo Engenharia. O Luiz, à época, ele prestava serviço e dormia num pequeno, tipo um barraco que tinha, ali mesmo na Avenida Niemeyer, com outros 3 trabalhadores, na altura do Chapéu dos Pescadores. Ele, naquele dia, estava sofrendo com uma dor de dente que não deixava ele dormir de jeito nenhum. Então, quando ele ouviu o barulho do lado de fora do barraco, ele foi ver o que é. Era por volta mais ou menos da meia-noite. Ele estava com dor, não estava conseguindo dormir. Começou a escutar alguma coisa, o modo fofoqueiro dele foi ativado e ele foi ver atrás ali do muro o que estava acontecendo. De manhã, o Luiz contou para os colegas que moravam com ele naquele barraco que queria ir lá ver o que os 2 homens tinham jogado. Só que os colegas disseram que devia ser algum despacho. O Luiz, ele até foi lá sozinho mesmo, só que não viu nada. No dia seguinte, na hora do almoço, é que ele soube que a polícia achou um corpo lá. Quando ele voltou para casa, ele procurou uma vizinha, Maria do Socorro, para saber o número da patrulha, o número da polícia, e contou para ela tudo o que tinha visto e que, inclusive, tinha anotado com um pedaço de tijolo no muro do barraco a placa do carro e que ele ia ligar para a polícia para contar. Só que ela não sabia o número, ela sabia o número da Rádio Globo. 20 minutos para as 6 da manhã do dia 27 de julho, ele vai até um orelhão e liga para a Rádio Globo e fala com o Dimas Cordeiro. E nessa noite, foi uma noite que eu estava com uma dor de dente e não conseguia dormir. Tinha 2 colegas dentro do barraco comigo, mas esses 2 estavam dormindo. E eu, devido à dor de dente, não conseguia dormir. Quando eu ouvi um barulho fora do barraco, de uma porta de um carro se fechando. E eu levantei da cama para olhar o que era. Aí avistei dentro do carro uma pessoa só. O cara sentado no lado do passageiro. Aí eu voltei, tornei a deitar. Depois eu já ouvi umas pisadas de uma pessoa, como que fosse caminhando. Tornei a levantar e olhei, e era um cara que tinha chegado e abriu a porta do carro e conversou com o cara que estava dentro do carro. Aí o sujeito saiu da parte do lado que estava sentado, da cadeira do passageiro, passou para a banca do motorista, né? Cadeira do motorista. Com a placa da Brasília, SX5904, era fácil localizar o proprietário do veículo. A Brasília estava registrada em nome da Swiss Real Estate, uma imobiliária que ficava localizada na rua Visconde de Pirajá, número 580, sobre a loja 321, no bairro de Ipanema.
Uma outra testemunha surgiu nesse inteirinho. O Jander Lopes Faria, um pescador, que disse ter visto 2 homens e uma mulher no que para ele era uma brincadeira, brincando ali na Gruta da Imprensa, bem ao lado do Chapéu dos Pescadores. Era por volta de 6:15, mais ou menos no dia 25, no domingo. Ele estava lá pescando até que começou a chuviscar. No caminho de volta, ele viu um homem vestindo calça bege, camisa clara e um outro homem. A um jornalista, ele reconheceu Michel como sendo um dos homens. Depois do seu depoimento, o Luiz ele ficou mais ou menos por uns 45 dias hospedado no Motel Dunas, que fica na Avenida das Américas, na Barra, completamente escondido. Ninguém sabia onde ele estava. E ainda sendo vigiado pela polícia para que a segurança dele fosse garantida. Já o Jander simplesmente sumiu, desapareceu. Ninguém ouviu falar dele. A placa do carro levou, como eu disse, a Swiss Real Estate, que pertencia a Michel Frank. E ao questionarem na imobiliária de alta classe, quem utilizava o carro, os funcionários informaram que Michel dirigiu o carro. Michel Alfred Frank era um dos filhos de Egon Frank e Kathleen Otílio Fischer Abler. Michel tinha outros irmãos, o Jorge e o Claude, mas não sabemos se da mesma mãe. Aos 17 anos, o Michel começou a trabalhar. Ele possuía dupla nacionalidade, brasileira e suíça. Falava fluentemente 6 idiomas, era formado em economia e se viciou nas drogas aos 16 anos. Naquele ano, em 1977, ele estava com 26 anos. O apartamento do Michel, na rua Desembargador Alfredo Russell, era o que poderíamos chamar de bem assim do tipo de alguém de classe média. Claro que para quem mora na Zona Sul, mas sendo filho de quem era um milionário, alguém que tinha uma empresa bem-sucedida como ele tinha, a imobiliária, era um apartamento que aparentemente era abaixo da sua condição financeira. Tinha uma sala, 2 quartos, banheiro, cozinha, área de serviço, quarto, banheiro de empregada. Não era nada muito chique ou nada muito espalhafatoso. Era um apartamento de alguém de classe média que morava na Zona Sul. Quem olhasse de fora, a princípio, não imaginava que era de alguém milionário. E nesse apartamento aconteciam, vez ou outra, pequenas reuniões e festas regadas a bebidas e drogas. Algumas pessoas do círculo de convívio de Michel, filhos de outros milionários, de pessoas bem relacionadas na Zona Sul, novos ricos, pessoas envolvidas em filmes patrocinados pelo pai dele, artistas, todo mundo ia no apartamento dele. Naquele dia, no dia 23, nós sabemos que na reunião que teve, além do Michel, estavam o casal, o Bernardo e o Carlos Simonelli, o Daniel Labelle e o Jorge Michel Cour. Com a informação de quem era o dono da Brasília, que na verdade era marrom, apesar do Luiz ter dito que era avermelhada, na verdade era marrom, o Jamal Vavá vai atrás do Michel Frank. Só que a Brasília não foi periciada, não foi apreendida para ser periciada. A primeira versão do Georges, que foi o primeiro a ser ouvido, era de que Cláudia ligou para o apartamento. O Michel e ele estavam jogando carta. Michel mesmo atendeu o telefone e falou para que ela passasse lá e que se desse, levasse uma amiga. Ela disse que ia, só que acabou chegando sozinha. Ela bebeu uísque, ligou algumas vezes usando o telefone do apartamento, o telefone fixo, e também recebeu uma ligação que ele não sabia de quem era, e depois de desligar o telefone, ela saiu. Ele e Michel continuaram jogando mais um pouco e foram dormir. No domingo de manhã, o George saiu do apartamento, voltou no fim da tarde e os dois juntos foram para Copacabana. De lá, o Michel foi para o apartamento do pai, que estava acontecendo uma reunião com o almirante Carlos Carvalho Rejo e o procurador Antônio Vieira de Mello, e ele ficou em casa, em Copacabana.
Quando soube que estava implicado no caso, o Michel procurou quem? O pai. E aí ele relatou a versão de que, no dia 23, a Cláudia ligou perguntando se o Pedro estava lá. Ele não explica como que ela tinha o número do apartamento dele. Quando o Michel atende, ele fala que se ela quisesse ir, podia ir com uma amiga, só que ela vai sozinha. Na casa estavam, quando ela chegou, ele, o casal e o Daniel Labelle. A Cláudia ficou perto ali, sentada na mesa, perguntando sobre o jogo, mas não jogou. Ela começou a se sentir mal e ele a levou ao banheiro, depois Bernadette ajudou ela. Saindo do banheiro, ela pediu um cigarro. Só que como ele não gostava do cheiro, pediu para que ela fumasse longe, assim, no quarto, em outro lugar. Quando Georges voltou de uma ida ao banheiro, ele viu que a Cláudia estava deitada nua no quarto. O Labelle tinha ido dormir no segundo quarto do apartamento. Ele, o Michel e o Georges foram ao quarto onde a Cláudia estava deitada, pensando em fazer sexo com ela. Só que eles não conseguiram, porque eles já tinham bebido demais. Nisso, a Cláudia caiu da cama se tremendo. E aí o Georges pega um fio da luminária que estava ao lado da cama, desencapa o fio, só que aquele fio tenta dar um choque elétrico nela, enquanto o Michel coloca a mão na boca para desenrolar a língua. O Labelle acorda, vê aquilo tudo, fica nervoso e, vendo que a menina já parecia morta, vai embora. Com medo da acusação de estar com drogas dentro de casa e também da morte, os dois que ficaram decidem levar o corpo, só que o Michel dormiu. E aí ele só acordou na tarde de domingo. Então os dois primeiro decidem sair para procurar um lugar para desovar. Só que os postos de combustível naquela época não abriam aos domingos e o carro, a Brasília, estava com pouco combustível. É quando o Michel liga para Moisés, o gerente da imobiliária, pedindo combustível. Já com combustível no carro, o Michel liga o ar-condicionado do quarto dele e sai com o Georges. 10h30 da noite, eles voltam para o apartamento, a enrolam em um lençol e a colocam em uma mala. A empregada, que eles chamavam de Valéria, mas o nome dela era Valnínia, ajuda a carregar a bolsa favo italiana, que foi depois encontrada no local cheio de pedra. Primeiro, eles vão até Rio Santos de carro. Só que como combustível, ele calculou que não daria para ir até muito longe e voltar, apesar de que eles já estavam longe, digo isso porque eu moro na Rio Santos, o que eles fazem? Eles abortam pegar Rio Santos e continuarem indo para muito longe, e aí eles lembram do chapéu dos pescadores. Dentro da bolsa marrom estavam ali algumas pedras, eles amarram isso com um pedaço de fio no pescoço da Cláudia e jogam para ajudar, né? Com essas pedras, ajudar o corpo a afundar, que era a pretensão deles. Só que quando eles jogaram o corpo não foi longe. Então, o que eles fizeram? Precisaram descer o platô, pegar o corpo, porque ele caiu logo na primeira parte da pedra, e aí jogar de novo. Só que nisso que eles jogaram novamente, ainda assim o corpo não caiu na água. Só que a parte que eles jogaram era muito já inclinado. Então, com medo de talvez irem e eles acabarem caindo, tropeçando e cair no mar, eles não foram, deixaram o corpo ali e foram embora. É o Egon que, depois de ouvir tudo que o filho contou, chama um advogado e um patologista para saber se aquilo que ele tinha ouvido poderia ser verdade. O Jamal Varvar continua a chamar pessoas a serem ouvidas. O porteiro do prédio, Antônio Jerônimo de Araújo, em depoimento fala que no dia 24, o gerente da imobiliária chegou lá levando gasolina. Às 7 horas do domingo, 7 horas da noite, Michel saiu com um outro homem branco de cabelo encaracolado, e eles saíram juntos. O porteiro achou que eles tinham ido para São Paulo, pelo que ele pôde ouvir da conversa deles. O Moisés José Teles, o gerente, que também foi ouvido,
E na delegacia ele relatou que ele foi, no dia 24, levar gasolina a pedido de Michel, porque o Michel queria sair e a Brasília estava sem combustível. Ele não subiu ao apartamento, foi direto na garagem, lá ele encontrou com o Michel, colocou o combustível e foi embora para casa. No apartamento, quando a polícia foi revistar, foram dias depois que eles foram no apartamento. A polícia se deparou com 2 homens, o Wilson e o Antônio, que eram empregados de uma construtora de um dos empreendimentos do Egon e estavam lá pintando o apartamento. Segundo eles, após uma festa, há umas 2 semanas antes do crime, alguém deixou um cigarro aceso cair no tapete, que pegou fogo e chamuscou a parede toda. Então mandaram que eles fossem lá pintar tudo. E não tinha ninguém em casa. Eles entraram com uma cópia da chave, mas acabaram que nem usaram a cópia porque a porta da frente estava aberta. As 2 empregadas, as irmãs, a Eurídice e a Valéria, como eu disse para vocês, que chama na verdade Valnínia, estavam na casa no sábado, no dia 23. A Eurídice conta que fez o almoço e nessa hora que ela foi colocar o almoço estavam o Michel, o Georges e o Daniel Labelle. E ela deixou o jantar já pronto e foi embora. A Valéria diz que chegou no apartamento 6 da tarde de sábado. E quando ela chegou, só tinha o Michel e o Georges, que o Labelle chegou 30 minutos depois. Eu acordei, era mais ou menos às 7h30, com o seu Michel batendo na minha porta. Ele me contou o fato, né? Ele disse o quê, exatamente? Contou pra mim que tinha acontecido uma desgraça no apartamento, que tinha morrido uma moça por ter tomado muito tocha. E aí ele disse que o corpo ainda estava lá, que ele ia tirar o corpo? Ele falou que estava no apartamento do corpo. E ele pediu que você saísse ou pediu que você ajudasse? Não, ele pediu para me se retirar do apartamento. E você nem viu o corpo, então? Não vi. Ele estava nervoso? Como é que ele estava? Estava nervoso. A perícia no apartamento. Cheguei domingo de manhã. Era 5h30 da manhã, mais ou menos, na hora que eu cheguei. Eu vi uma mulher nua. Na hora que eu abri a porta, entrei, fui no meu quarto, deixei a bolsa e vim à cozinha. Aí a porta da cozinha estava fechada. E essa mulher vinha da sala para a cozinha, se dirigindo à geladeira. Então ela deu um oi para mim e bateu a porta e entrou. Aí eu entrei pro meu quarto e fui dormir. Escuta, do seu quarto onde você estava, você teria ouvido algum barulho no apartamento, se tivesse havido briga ou gritaria, coisa assim? Ouvia. Estava por ouvir, mas eu estava dormindo, né? Lembram da agenda que a Cláudia levava na bolsa no dia que ela saiu de casa? Então, essa agenda depois ela foi encontrada. Ela apareceu na Lagoa Rodrigues de Freitas. A fonte que tem essa informação não diz em que ponto exato em que essa agenda foi encontrada. Porque a Lagoa Rodrigues de Freitas, ela é circundada pelos bairros da Lagoa, do Jardim Botânico e do Leblon. Do apartamento do Michel para a Borges de Medeiros, que é a Avenida da Lagoa, são necessários, 2 ruas, se eu não me engano, 2 ou 3 ruas no máximo, bem pertinho. Deve dar, no máximo, estourando uns 3 quilômetros. Nós já sabemos quem era Michel Frank, então agora vamos saber quem era Georges Michel Cour, o segundo homem apontado como envolvido no caso. Georges Michel Cour nasceu no Líbano e lá no Líbano ele conheceu Vera Lúcia Saba. A Vera Lúcia, mineira, descendente de alemão, húngaro, norte-americano e árabe, tinha 1,70 m e era uma Miss. Ela primeiro foi Miss Clube Monte Líbano, um clube que fica no Leblon. Em 1962, em um Maracanãzinho com mais de 15 mil pessoas, vencendo 21 candidatas, Vera se torna Miss Guanabara 1962. Guanabara, que é como o estado do Rio de Janeiro era conhecido na década de 60. Após vencer o concurso, a Vera foi com o pai concorrer ao Miss Mundo, na Inglaterra. Ela não ganhou o concurso
E a família aproveitou a oportunidade e foram para o Líbano, onde eles tinham uma família, né, para passear pela região de férias. Em Damasco, na capital da Síria, que é um país vizinho ao Líbano, ela conheceu Georges, que já era dono de salões de beleza. Os dois se apaixonaram. Só que a família da Vera foi terminantemente contra aquele namoro, porque ele acabaria atrapalhando a vida dela nos concursos. E se ela casasse, o casamento a impediria de participar, porque só mulheres solteiras podiam concorrer aos concursos de Miss. Só que nada disso importou. Diante da negativa da família, a Vera fugiu para casar com Georges. E aí, em 1963, os dois, já casados, voltaram para o Brasil. No caso, ela voltou para o Brasil, ele nunca tinha vindo. A primeira filha do casal, Kátia Vergino Kur, nasceu no dia 15 de novembro de 1963. O segundo filho, Ricardo, nasceu no dia 19 de dezembro de 1966. A família foi morar na Zona Sul Carioca. O primeiro trabalho de Georges foi no Salão Chopin, na Avenida Atlântica. Depois ele abriu seu próprio salão na Avenida Atlântica, com a esquina da Rua Fernando Mendes, rua em que os Rodrigues moravam. O Georges conhecia a Cláudia desde a infância, porque a mãe dela era uma das clientes dele. Alguns anos depois dessa volta ao Brasil, o casamento da Vera e do Georges acabou. Ele ficou morando na Rua 5 de Julho, em Copacabana, com a mãe, Virgina, seu irmão, o Jean, e os seus 2 filhos. O Ricardo, ele era hemofílico, então ele precisava de constante cuidado. Ele também fazia tratamento no hospital na Tijuca, na zona norte aqui do Rio. Já adiantando bastante, o Ricardo, ele acabou adquirindo HIV através de uma transfusão de sangue e morreu em maio de 1991, aos apenas 24 anos. A Kátia, a primeira filha do Georges e da Vera, acabou falecendo em 2009 em um acidente de carro. O Georges, depois, ele abriu seu salão também no 4º andar do já citado Hotel Le Méridien, que além de muito bem frequentado e famoso, também era conhecido pelo seu show de cascata de fogos do Réveillon. Inclusive, no acidente do Baton Rouge, para quem conhece o caso, um dos atrativos daquele passeio era justamente ver essa cascata de fogos do Réveillon do Le Méridien, lá da Baía de Guanabara. Assim, eram os atrativos para vender os ingressos para o Baton Rouge 4, que acabou sofrendo aquele acidente, que depois, algum dia, não vou prometer, posso vir trazer esse caso para vocês aqui no Sob Investigação. O Varvar chegou a uma psicóloga que frequentava o apartamento e as festinhas lá do Michel Frank, e ela comentou sobre um homem chamado Juscelio Gonçalves Dutra, que forneceria a sua própria casa para usuários de drogas se encontrarem, que Michel costumava ir muito lá. Acontece que essa casa do Juscelio ficava nada mais, nada menos que na Avenida Oscar Niemeyer, número 550, casa 1, perto de onde? Do Chapéu dos Pescadores. Depois eu vou colocar para vocês uma foto do processo da Cláudia em que mostra a casa e aonde está o Chapéu dos Pescadores, para vocês verem que, assim, é perto mesmo. Da janela você vê o Chapéu dos Pescadores. Quando a polícia foi até a casa, o caseiro disse que o Juscelio não estava em casa desde o dia 6 de julho, que ele havia viajado para Juiz de Fora, em Minas Gerais, para espairecer a cabeça depois que a esposa dele pediu a separação. A casa, diziam as péssimas línguas, era um ponto de encontro ali na Zona Sul, só que era um ponto de encontro para se usarem droga. Foram realizados 5 tipos de exames no Instituto Carlos Éboli relativos a esse caso. O exame cadavérico, o toxicológico, o do corpo de delito, tanto em Michel Frank quanto em Georges Kur, e o do local de encontro do cadáver. O laudo do toxicológico da Cláudia deu negativo para droga.
O laudo de corpo de delito em Michel concluiu que ele possuía ferimentos nas mãos causados por ação contundente. O perito, o Orlando Galo e o Jorge Coelho, no laudo deles, concluíram que a Cláudia foi espancada e morta por estrangulamento. Eles foram os peritos que fizeram o exame perinecroscópico no corpo da Cláudia, ainda no local. O exame necroscópico, aquele que é realizado no IML, foi feito pelos legistas Dr. Rubens Pedro Janini e o Dr. Amadeu da Silva Lopes. O que esses exames descreveram foram, abre aspas, contusão na cabeça com hemorragia subdural e asfixia por estrangulamento com as mãos. Ferimentos diversos por todo o corpo, principalmente equimoses no pescoço, hematomas e escoriações diversas nas faces, além de surgimento de sangue pelas narinas e boca. A parte superior do tórax apresentava escoriações e hematomas diversos, bem como os ombros, braços e pernas do lado direito da região dorsal. Fecha aspas. Então ela tinha escoriações na testa, ferimento no rosto, equimose no peito, no braço direito, cotovelo, antebraço, coxa, todo o lado direito dela praticamente. Também tinha sangue no couro cabeludo e uma hemorragia dentro da caixa craniana, próximo já à massa encefálica. A hora da morte foi dada como entre 3 da manhã e antes do meio-dia de domingo. O Vavá estava muito certo de que a Cláudia morrera onde foi encontrada, que ela saiu do apartamento do Leblon com o Michel, com o Jorge, para a casa do Juscelio. E aí lá eles usaram drogas e lá também ela foi morta. Essa era a teoria dele. A motivação do assassinato foi a recusa dela em estar presente no tráfico que estava acontecendo ali, ou por ela estar no lugar errado, na hora errada. E até esse momento, tudo isso estava acontecendo e o Michel ainda não tinha se apresentado à polícia. O Egon, lembra que eu falei que quando ele ouviu a versão do filho, ele chama um advogado e o patologista? Então, ele chamou os advogados Evaristo de Moraes Filho, Jorge Tavares e o patologista Domingos de Paola para ouvir o Michel, para saber se a versão dele era plausível. No começo de agosto de 1977, o Michel dá uma entrevista bem curta na casa do pai dele, ao lado do advogado Wilson. Já vou explicar para vocês. Na entrevista, ele apresenta uma outra versão. Ele estava na casa com os Georges, jogando um jogo francês de cartas. Às 11h30 da noite, a Cláudia ligou. Ele também diz que não estava acontecendo festa no apartamento. Era só uma pequena reunião entre amigos muito próximos, sabe? E aí, quando ela chegou, eles ficaram bebendo uísque e ela foi no telefone do apartamento dele fazer algumas ligações. Na madrugada, o telefone tocou. A Cláudia mesmo atendeu, porque ela disse que havia dado o número de lá e estava esperando mesmo uma ligação, e que logo depois dela desligar, ela foi embora. Nessa entrevista, ele também conta que a conheceu através do Pedro Rovaz e que a viu 2 vezes. A primeira no lançamento do filme, Gente Fina é Outra Coisa, que a irmã dela tinha feito, e a segunda vez foi em uma reunião no apartamento dele, mas ela estava com o Pedro. No dia seguinte, no domingo, 13h, ele foi almoçar na casa do pai, que ficava na Vieira Souto, 412, no apartamento 301, que também fica ali em Ipanema. Eles almoçaram e, na volta para casa, ele ligou para o Moisés pedindo gasolina. No dia 25 de julho, ele foi para São Paulo a trabalho e só soube do ocorrido no dia 27, que foi quando ele pediu para que o seu advogado fosse à delegacia o representar. Para as lesões que ele apresentava na mão, ele também tinha uma explicação. No mesmo sábado, porém antes da reunião, ele caiu da moto, uma Yamaha, que era de um amigo chamado Cristiano, que além de amigo, era corretor da sua imobiliária. E a queda tinha sido na Gávea, pertinho ali do Jockey. Ele fez um curativo em casa mesmo e que depois ele foi na farmácia, que ficava na Taúfo de Paiva, ali mesmo no Leblon,
na farmácia Vitória Régia para comprar material e trocar o curativo. A investigação ainda estava no começo e uma ordem partindo do diretor da Polícia Civil, que era o delegado Mário César da Silva, retirou o Jamal Vavar do caso, sob a justificativa de que ele deu uma entrevista e que o excesso de exposição que ele estava dando ao caso estava atrapalhando. E aí o Vavar foi substituído pelo inspetor Wanderlei José Silveira. E um fato curioso aqui. Depois que o Vavar foi afastado, ele foi para a Delegacia de Investigação da Polícia Especializada. Depois disso, ele foi trabalhar na Delegacia de Itaguaí, meu país, Itaguaí, cidade onde moro atualmente, e também onde nasci. Olha a coincidência. Eu não falo para vocês que as coisas são conectadas e a gente não sabe? Ele ficou anos na delegacia aqui, que é a 50, e por fim ele se aposentou e depois, gente, virou galã de fotonovela, acreditem se quiserem. Em depoimento na delegacia, o Daniel Robert Jean, o Labelle, um francês, ele era diretor de uma empresa de roupa feminina, estava dormindo quando acordou, isso é o que ele conta, e que ele viu tanto a Cláudia quanto o Michel e o Georges nus no quarto. Só que o Michel estava em pé, tentando reanimar a moça, e o Georges abria e fechava os braços dela. E aí ele, quando vê aquilo, conclui que ela estava morta e vai embora. Ele justifica não ter se apresentado antes, porque ele não achou que o que ele viu era um crime, mas um acidente. E que, além disso, ele não sabia falar português e também não sabia o que fazer. Ele e o Michel conheceram-se no Copacabana Palace e eles ficaram muito próximos quando a Swiss Real Estate conseguiu um apartamento para o chefe do Labelle. Naquele sábado, eles estavam jogando cartas, bebendo caipirinhas no apartamento. Ele também lembrava que um casal e um outro rapaz chegaram depois. Por volta das 23, o Georges o levou até um dos quartos, porque ele já tinha bebido demais e ele acabou dormindo. O Pedro Rovaz também se apresentou para dar a sua história de como as coisas foram. Ele e a Cláudia estavam juntos, não necessariamente namorando. Eles estiveram juntos umas 4 vezes, e uma dessas vezes ela inclusive dormiu na casa dele. Eles se conheceram na estreia do filme Gente Fina é Outra Coisa. No sábado em que tudo aconteceu, ele foi à praia, almoçou com um amigo, jantou com outros amigos e mais à noite ele foi para um bar. Na sexta, ele combinou de ver a Cláudia naquele sábado, só que ele não lembrava se ele já tinha desmarcado com ela ou não, porque eles não se viram. No domingo de manhã, ele foi para a praia, jogou vôlei, depois foi num bar, dormiu de tarde no sofá na casa de uma amiga. Depois ele ligou para a casa da Cláudia e aí um homem atendeu e disse que ela tinha saído, mas que ela ainda não tinha voltado. Ele só soube do que aconteceu na terça e aí ele ligou para a Márcia. E também conta que ele conhecia Michel há mais ou menos uns 5 anos e que eles eram muito amigos. A Veja conseguiu uma entrevista com o Domingos de Paola, o patologista que o Egon Frank contatou e que ouviu a história do Michel. E durante a entrevista, o de Paola narra que houve uma festa no apartamento onde cocaína foi consumida, bebida e Mandrix também. Mandrix é uma droga com efeito de sedação. A Cláudia se excedeu no uso, teve uma convulsão. E aí o Michel e o Georges, vendo aquilo, tentaram ajudá-la, né, e socorrer também a Cláudia, e por isso puxaram a língua dela para fora, tentaram, né, puxar a língua dela, só que foi em vão. Os dois acabaram dormindo, bêbados, como estavam, e o Georges é que deu a ideia dos dois se livrarem do corpo. Então aqui nós já temos uma nova versão vinda do Michel. E nessa versão ele se coloca no local na hora da morte da Cláudia, mas se isenta da ideia de ocultar o corpo e ainda defende a tese de que ele tentou ajudá-la. Quase como se a culpa de morrer fosse toda dela. Ela usou droga porque quis, ela bebeu porque quis, ela morreu porque quis. Inclusive, o repórter
que fez essa entrevista, o Valério Meinel, e o fotógrafo também, eles receberam o prêmio ESSO de jornalismo por essa reportagem. Tamanha importância dela foi na época. Essa matéria ela foi publicada no dia 4 de setembro de 1977. Porém, a Márcia Lessing soube da entrevista dias antes e ela avisou para a polícia que ela tinha certeza de que assim que a entrevista saísse, o Michel ia fugir. Ela foi na delegacia, ela pediu que fizessem algo para impedir que Michel saísse do Brasil. O promotor do primeiro tribunal do júri, que era o José Carlos Cruz Ribeiro, soube e convocou o De Paola para depor e pediu a prisão preventiva tanto do Georges quanto do Michel, sob a acusação de crime continuado, tentativa de ocultação de cadáver e indução ao consumo de drogas. No dia 6 de setembro, o juiz Mota Moraes decretou a prisão, mas, como Márcia previra, o Michel já estava longe há muito tempo. Ele de carro foi até a Argentina. Da Argentina ele voou até a Espanha e depois para a Suíça. Isso tudo ainda no fim do mês de agosto. Quando o laudo do IML saiu, afirmando que a Cláudia morreu de estrangulamento e descrevendo as lições, os advogados que o Egon tinha contratado em primeiro momento abandonam a causa. O Evaristo, lembram? Eles acharam muito difícil sustentar aquela versão do Michel com um laudo apontando algo completamente diferente. Por isso que no dia da entrevista que ele deu na casa do pai, ele estava com outro advogado, o Wilson. Na reunião na casa do Egon, lembram? Que Michel contou na sua primeira versão? Tanto o almirante quanto o procurador que ele deu o nome, que primeiro confirmaram a tal reunião, voltaram atrás. O dono da tal farmácia que o Michel jurava ter ido no sábado, que quando ouvido pela primeira vez confirmou que ele foi realmente lá no sábado, depois também voltou atrás e disse que na verdade o Michel só foi lá na segunda noite. E se não bastasse todos esses voltando atrás em seus depoimentos, o Cristiano André Fries, que é o dono da moto, que o Michel contou que ele caiu, quando ouvido pela segunda vez, ele confessa que mentiu, que não houve queda de moto. Ele não emprestou moto para Michel e que mentiu porque o amigo e chefe pediu para que ele tivesse uma maneira de explicar os machucados e que para o Cristiano, o que ele contou é que o machucado foram feitos pelos dentes da Cláudia que cortaram os dedos dele quando ele tentou salvá-la. Um homem nobre, como podemos ver. Em 1978, um ano depois da morte de Cláudia, o repórter Odilon Coutinho localizou e entrevistou Michel em Zurique. Ele deu a sua versão, uma das suas versões, sobre o que ocorreu ao Fantástico. Na posição sentada, ela de repente caiu para trás, o corpo em convulsões, principalmente a parte superior do corpo, a boca fechada, os olhos esbugalhados, tudo tremendo. E quando eu vi isso, eu pensei, primeiro eu pensei no ataque epilético, como a gente vê no cinema, como a gente lê nos livros. E a primeira reação, num caso desse, é sempre verificar se a língua da pessoa não está obstruindo a respiração. Pelo menos foi a forma que eu concebi, aquilo que eu vi, a impressão que eu tive foi essa. Então, uma cena horrorosa, simplesmente. O corpo todo tremendo. Eu me precipitei, dei uma bufetada no rosto de Cláudia, para parar, para ver se parava aquele tremor. O tremor deve ter durado, não sei, uns 20, 30 segundos. Depois ele parou, mas ela continuava com a boca fechada e eu via que ela não estava respirando. Então eu tentei, fiz aquele esforço desesperado para abrir a boca dela, para tentar tirar a língua para fora. E enquanto isso, o Cu tentava fazer a respiração artificial na Cláudia, empurrando os pulmões, pressionando os pulmões, exatamente como eu descrevi.
eu não posso descrever isso com mais detalhes que isso, mas eu acho que a descrição que eu dou nos atos é bastante clara. Eu nunca declarei em nenhum momento que nós colocamos um corpo na mala e que nós fechamos a mala. O corpo foi colocado. Olha, sinceramente, falar sobre isso é uma coisa que... Enfim, o corpo foi colocado na mala e a mala não fechou, lógico, e ficava sobressaindo. O advogado contratado pelo Frank, depois que o Evaristo desistiu da causa, o Wilson Lopes, que eu já falei para vocês, é que vai na delegacia representando o Michel. Isso, o Michel já está na Suíça, com mais ou menos a mesma história que o De Paola deu à Veja. A tese da sua defesa era de que Cláudia morreu de uma overdose. Só que lembram que o exame toxicológico deu negativo? Então o que ele fez? Pediu na justiça a exumação do corpo para refazerem os exames. O Georges foi preso porque já tinha um pedido de prisão preventiva expedido. O Michel teve também a prisão decretada, só que ele estava foragido. A família Rodrigues, eles exaustivamente pediam por justiça. O Hilton chegou a escrever uma carta ao presidente Geisel pedindo ajuda. O senhor mandou uma carta aberta ao presidente da República. O que o senhor pediu a ele? Eu justamente nessa carta procurei, além do crime da minha filha, que muito nos abalou, chamar a atenção de todas as autoridades, desde o presidente da República, ministros, Congresso e principalmente os pais de família, para alertá-los do perigo que corre a sociedade brasileira e do mundo inteiro na atual desenvolvimento das atividades do mal, atividades de tóxico especificamente. Nós temos verificado, além do crime da minha filha e de outros muitos que não foram revelados por razões óbvias, sei mesmo de crimes horrendos, todos eles com características de extrema crueldade. E o mais triste de tudo, como eu disse na carta, como eu tive direito, tive ocasião, tivemos toda a imprensa, polícia, imprensa e povo ao nosso lado, em grande número de casos que nós sabemos, que a polícia sabe e que a imprensa sabe e não pode revelar, partiu dos próprios pais por uma questão de autopreservação, para que evitasse que seus filhos outros não sofressem represálias. Como eu disse, a maioria silenciou, procurou silenciar, o que eu acho extremamente melancólico, extremamente triste, numa sociedade atual, policiada, em que todos estão empenhados na preservação da nossa vida, e se sintam estas criaturas tolhidas por medo de denunciarem os criminosos em suas atividades. O corpo de Cláudia foi exumado no começo do dia 8 de setembro de 1977. A Polícia Federal aproveitou todo esse ensejo e aí estava investigando tráfico de drogas, envolvendo até pessoas próximas a Michel. E aí foram diversas pessoas presas em operações da Polícia Federal para a repreensão do tráfico. O Daniel Labelle mesmo, ele foi denunciado por uso de entorpecentes e passou 100 dias preso e aí depois saiu sob fiança. O Labelle foi expulso do Brasil em 1978 por um decreto assinado pelo presidente Geisel. Ainda não falamos de mais uma personagem nessa história, Valnínia Rodrigues dos Santos, a empregada. Já ouvimos um trecho da entrevista que ela deu. Ela diz que ajudou a descer a mala sem saber o que tinha dentro. E também diz que ouviu que uma mulher foi morta. Lá, então, o Ministério Público e a polícia fizeram o quê? A indiciaram também por coautoria na ocultação do cadáver. Só que ela pôde esperar o julgamento em liberdade. O casal Simonelli foram ouvidos, mas saíram do apartamento antes que o crime acontecesse. Até o momento que eles foram embora,
a Cláudia estava num apartamento viva. Uma ex-namorada do Michel, a Marina Saboia, também foi ouvida e confirmou o vício dele em drogas, que ele tentava negar que existisse. O corpo da Cláudia voltou ao cemitério São João Batista no dia 14 de setembro e as vísceras ficaram no Instituto Afrânio Peixoto, IML. A justiça pediu a extradição do Michel Frank sob o artigo 5º do Código Penal, que trata do princípio da territorialidade, que diz que crimes cometidos em território nacional, sem prejuízo de convenções ou tratados, é aplicado a lei brasileira, independente da nacionalidade do acusado. Se aconteceu aqui, ele responde aqui. E o Brasil possuía um acordo de extradição com a Suíça que já tinha sido assinado pelo Getúlio Vargas, então tinha muito tempo. O promotor mandou via Itamaraty todo o processo no dia 7 de novembro de 1977 e o processo chegou na Suíça, na Embaixada Brasileira na Suíça, no dia 2 de dezembro. Mas não adiantou de muita coisa. Assim que chegou a Zurique, o Michel internou-se em uma clínica de reabilitação no dia 28 de agosto e ficou lá 18 dias. No começo de outubro, ele se apresentou à polícia suíça e ficou preso por 2 meses, aguardando as conversas entre as embaixadas e o que a Suíça decidiria. E o juiz suíço não acreditava que o trabalho da polícia carioca possuía indícios fortes da culpa do Michel e manda libertar ele. Aqui no Brasil, a imprensa acabou descobrindo que 1 ano antes, em outubro de 76, o Michel já tinha se envolvido em outro crime. Ele atropelou José Liberato da Silva, de 52 anos, na antiga Avenida Sernambetiba, que hoje é a Avenida Lúcio Costa, que é uma avenida que rodeia toda a Praia da Barra. Começa lá na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, e vai até o Quebra-Mar, assim, já perto ali da Joatinha. A vítima faleceu no dia 6 de novembro de 1976. O Michel, ele foi indiciado por conta disso, só que o inquérito simplesmente ficou lá, parado na delegacia, parado. E antes que eu me esqueça, um outro fato curioso. O namorado norte-americano da Cláudia, o Dusty, que eu contei pra vocês, ele escreveu, depois da morte dela, uma carta dizendo que a Cláudia seria a mulher dele, mesmo que não fosse mais viva. Tipo, estranho, né? Quer dizer, para alguns romântico, para outros estranho. O caso do atropelamento, ele só andou, aquele inquérito policial que estava lá parado na delegacia, ele só andou depois que a imprensa começou a escrever sobre ele, só que não foi o suficiente. Michel, mesmo estando na Suíça, foragido, foi absolvido do assassinato, do atropelamento, em março de 1979. Com tudo isso acontecendo, o Luiz Gonzaga sumiu. E aí depois ele foi localizado, morando em Teresina, no Piauí. Ele foi ouvido pelo juiz Mota Moraes e contou que viu 2 homens descendo de uma Brasília. O que ele reconheceu como Michel ajeitava algo atrás no banco traseiro e o outro homem foi para o chapéu dos pescadores. E só. Foi o que ele contou. Bem diferente do que ele contou à Rádio Globo e também em entrevista sobre vê-los tirando algo do carro, arrastando e jogando nas pedras. Muitos boatos surgiram sobre ele. Boatos de que ele poderia ter sido subornado por Egon Frank depois que seu depoimento mudou, passando a omitir a informação, por exemplo, de que ele anotou a placa. E o que aconteceu com ele reforçou ainda mais o boato. Luiz, um operário, viajou para Teresina de avião, que era algo caríssimo em 1977. Chegando em Teresina, ele comprou um carro, um Volkswagen de 4 portas, que ele fez de táxi. Gente, Volkswagen era um carro, não era um carro considerado de luxo, mas era um carro caro. E ele também comprou uma casa bem simples, mas própria.
explicação dele era de que ele recebera 10 mil cruzeiros de uma emissora por uma entrevista que nunca foi ao ar e que ele conseguiu juntar dinheiro nos 6 anos em que ele ficou trabalhando fora do Piauí e com esse dinheiro ele comprou o táxi. Só que nem todo mundo comprou essa história. A vida do Michel permaneceu bem plena no fim dos anos 70. Ele casou em 1978 com Marília Guiomar, conseguiu um emprego em Zurique, trabalhando na Bolsa de Comércio norte-americana. Com a negativa da extradição, sobrava o julgamento do Georges, que estava preso no presídio Nelson Hungria, que fica em Jericinó, aqui na zona oeste do Rio. Em 1979, o Miguel Borges dirigiu um filme sobre o caso, chamado O Caso Cláudia. O roteiro desse filme foi escrito por Valério Meinel, autor do livro Porque Cláudia Lessing Vai Morrer, que foi escrito em 1978, e também o mesmo ganhador do prêmio Esso, pela entrevista com o De Paola, que eu contei para vocês. O roteiro também tinha o Álvaro Pacheco e o José Loureiro. No elenco tinha Jonas Bloch, o Nuno Leão Maia, o Roberto Bonfim e o Carlos Eduardo Dolabella e a Kátia D'Angelo, que interpretava a Cláudia Lessing. A família da Cláudia não gostou nada dessa história e eles entraram na justiça tentando proibir a exibição do filme, mas eles acabaram perdendo a causa e o filme foi distribuído. O julgamento do CUR foi adiado e remarcado diversas vezes. O promotor pediu a suspeição do juiz, também foi pedida a suspeição do promotor, que é quando alguma das partes entende que o juiz ele está comprometido, ele não consegue ser imparcial para julgar aquele caso, ou o promotor. Então é pedido o que se chama, né, de suspeição. O juiz Mota processou um dos advogados da banca de defesa. Por sua vez, um dos advogados da banca de defesa processou um jornalista. Era uma troca de processo de ofensa e de briga. Um afasta juiz, depois afasta promotor. O juiz está com suspeição, o promotor... foi uma confusão. Até que, finalmente, marcaram uma data. O julgamento seria no dia 27 de novembro de 1980. Um pouco antes de realmente acontecer o julgamento, em maio de 1980, o advogado que representava o Michel, o Wilson Lopes, surgiu do nada com outra versão. A Cláudia morrera no apartamento durante, abre aspas, uma loucura tóxica no apartamento de Michel, onde deve ter sido agredida pelos dois. Fecha aspas. Ele também fala que o vigia noturno que prestava serviço ao prédio da frente ao do Michel ajudou, sem saber, a carregar a mala onde a Cláudia estava. Provas ele não apresentou, nem da loucura tóxica, nem de que o vizinho teve contato com o Michel naquele dia. Versão ele apresentou, só esqueceu das provas. Foi aberto um processo contra o Michel na Suíça e foi elaborado um documento pelo Instituto Médico Local Suíço, ainda em 1978. Nesse documento, os peritos não conseguiram avaliar os efeitos que a provável ingestão e uso de cocaína, de álcool, mandrix teria causado em Cláudia. Lembrando que, no fim das suas versões, essa era a causa da morte dela, segundo a defesa de Michel Frank. Antes deste julgamento do Georges Cour, outro aconteceu, o do Doca Street. E nesse, que foi o primeiro do Doca, ele foi absolvido pelo assassinato da Ângela Diniz. A gente já podia prever o que viria pela frente. Os Georges, assim como Michel, eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, o motivo torpe, asfixia e o meio que impossibilitou a defesa da vítima, também por ocultação de cadáver, e também havia uma acusação referente às drogas.
O juiz foi o Paulo César Dias Panza. O promotor do caso foi José Carlos da Cruz Ribeiro e o assistente da acusação, que é sempre um advogado que a família da vítima coloca para ajudar o promotor, foi o Oswaldo Mendonça. Os advogados de defesa eram Laércio Pellegrino e o Jair Auler. E aqui vai um outro ponto de comentário, fato curioso também, mais um. O Laércio Pellegrino depois escreveu um livro sobre os motivos pelo qual o George Cour foi absolvido. O conselho de sentença foi formado por 5 mulheres e 2 homens. 5 eram funcionários públicos, tinha também uma advogada e uma bancária. O único crime que ambas as defesas admitiam era o de ocultação de cadáver, que é uma pena bem menor, é bem leve. A pena base é de reclusão de 1 a 3 anos. Um outro fato curioso, mas dessa vez sobre o julgamento. Na época, existiam umas máquinas que passavam slides, feito num tipo de... não é exatamente uma chapa, mas é meio parecido. É tipo um acrílico bem fininho. E o tribunal pediu essa máquina emprestada para a TV Globo, para que eles conseguissem passar durante o julgamento as fotos de quando encontraram o corpo, da exumação, da reprodução simulada que a perícia fez no apartamento e também foi feito no Chapéu dos Pescadores, porque o tribunal não possuía esse equipamento, porque era muito caro na época. Então foi a Globo e funcionários da Globo que operaram a máquina que passava as provas para os jurados durante esse julgamento do George Cour. É um fato curioso, pode me falar, é inusitado, né? O julgamento do George Cour durou 5 dias. A tese do Ministério Público era de que no apartamento acontecia uma orgia, essa orgia começou no sábado, só terminou no domingo, e aí tinha droga, tinha bebida. A Cláudia, ela foi atraída para o apartamento acreditando que o seu namorado, Pedro Rovai, estava lá. E aí os 2 acusados mataram a Cláudia e, para esconder o crime, levaram o corpo na Brasília de Michel, que ficava ali parada sempre em frente ao prédio, levou o corpo lá para o Chapéu dos Pescadores e lá jogaram o corpo. Um outro perito, Nelson Caparelli, fez outro laudo dizendo que a Cláudia não morreu nem de traumatismo craniano e nem de esganadura. Segundo ele, só a hemorragia subdural não dava para afirmar nada. Sobre a alegação dela ter usado drogas, ele disse que a cocaína desaparece no sistema do ser humano em 4 dias e que só podia ser detectada nas vísceras, não no sangue. Como ele alegava que o IML fez e que, como as vítimas foram examinadas após a exumação, 42 dias depois, não dava para ter detectado nenhuma droga. Domingos de Paola, o patologista, em depoimento no júri, conta que não dava para afirmar que a combinação de drogas e bebida tenha matado a Cláudia e que as evidências mostravam lesões traumáticas. De todas as testemunhas arroladas, tanto pela defesa quanto pela acusação, aqui todos esperavam ver o réu. E ele falou. Chorando, o Georges falou no tribunal por 3 horas. Ele começou em como ele conheceu Michel no carnaval daquele ano, 1977. No dia fatídico, no sábado, ele, Michel e Daniel Labelle estavam jogando gamão quando o telefone tocou e o Michel atendeu. Ele ouviu o nome Cláudia. Depois, os Simonelli chegaram. A Cláudia ligou novamente e pouco depois ela apareceu. Ele já a conhecia há anos. Ela não devia ter mais do que 10 anos quando eles se conheceram. E por último, chegou um cantor chamado Henrico Grossi no apartamento. Enquanto estava lá, ele não viu ninguém cheirando cocaína. Cláudia, em algum momento, que ele não sabia precisar a hora, começou a passar mal. E aí Michel a levou ao banheiro, depois a Bernadette a ajudou. Ele ouviu, quando a Cláudia pediu um cigarro de maconha e foi fumar nos fundos do apartamento, porque o Michel não gostava do cheiro. Quando acabou o jogo,
Ele foi tomar um banho, segundo ele, para se refrescar, e enrolou uma toalhinha ali na cintura e foi para a sala. Sentou numa poltrona e ele acabou cochilando. Ele acordou com o Michel gritando o nome dele e o nome do Labelle. No quarto do Michel, o que ele viu foi o Michel em cima da Cláudia, com a mão na boca dela. E ele dizia que ela estava tendo um ataque epilético. Ele, Georges, subiu no colchão e tentou fazer uma massagem cardíaca. E aí foi quando o Daniel apareceu na porta. E o Daniel olhou, disse que a menina parecia morta e foi embora. Isso já era madrugada do dia 24 de julho. O Michel começou a insistir desesperadamente que eles não podiam chamar a polícia, porque tinha muita cocaína na casa e que ele podia ser preso. Então, o George acabou aceitando ajudar. Os dois amarraram a bolsa no pescoço dela para que o corpo afundasse e também levaram até o chapéu dos pescadores pensando nisso. Ela cair no mar e afundar. Eu não quero destrinchar o julgamento muito minuciosamente, mas eu queria falar com vocês sobre os quesitos. O quesito é basicamente as perguntas que o juiz formula para o júri sobre o caso que está sendo julgado. Ali vem perguntas sobre a materialidade do caso, a autoria, se existe causa para diminuir a pena, se existe alguma coisa para aumentar a pena. E eu achei bem interessante como os jurados votaram. Então eu vou trazer os quesitos para vocês. Eles foram divididos em 3 partes. A primeira sobre o homicídio, depois sobre as drogas e a última parte sobre a ocultação do cadáver. Na primeira parte, o primeiro quesito perguntava se o réu estrangulou com as mãos e desferiu pancadas na cabeça da Cláudia. O segundo era se o réu praticou o crime com meio torpe. O quarto era se o réu praticou o crime por meio cruel, que seria a asfixia mecânica. O quinto era se o réu praticou o crime junto com outra pessoa usando um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não permitindo que ela resistisse. E o último quesito era se haviam atenuantes. Nessa primeira parte, foram 6 votos a 1 pelo não. Então, 6 pessoas votaram que o Georges não cometeu o homicídio. Um jurado disse que sim, ele cometeu o homicídio. Na segunda parte, o primeiro quesito era de que se no dia do crime o réu e outras pessoas promoveram uma orgia. O segundo quesito era se na orgia o réu e outras pessoas usaram drogas. O terceiro quesito era se a distribuição da droga foi sem regulamentação, se foi ilegal, né? Legal que fala, né? O quarto e o último quesito era também se havia atenuante. E, novamente, foram 6 votos pelo não. Jorge nunca usou droga, não tinha droga, não teve orgia, não teve nada. E 1 voto pelo sim. Na última parte, o primeiro quesito era se o réu, junto com outra pessoa, transportou o corpo na Brasília até o chapéu dos pescadores e jogaram o corpo. A votação foi unânime, sim, teve 7 votos. O segundo quesito era sobre se o réu iniciou o crime de ocultação. Foram 6 votos pelo sim e 1 voto pelo não. O terceiro quesito era se o crime não foi consumado por algo alheia à vontade. Sim, teve 6 votos e o não, 1 voto. O último quesito era sobre ter atenuantes a favor do réu, e aí foram 4 votos pelo não, 3 votos pelo sim. A deliberação do júri demorou 1 hora. O que eu acho interessante nessa votação é de que um dos jurados estava muito, mas muito, querendo condenar o Cour por tudo. Porque ele foi a favor de todos os quesitos, em todos ele deu sim. Mas, mesmo querendo condená-lo por tudo, esse jurado foi voto vencido. Georges Michel Cour foi absolvido das acusações de homicídio por 6-1 e condenado pelo artigo 211, que é o artigo de ocultação de cadáver. Só que o que acontece? O Georges já estava preso há 3 anos, porque ele foi preso em 1977.
O juiz Paulo César Panza o condenou a 2 anos de reclusão e atenuou 1/3 da pena. Então, no fim, a dosimetria dele ficou em 1 ano e 4 meses. Como ele já estava preso há 3 anos, ele saiu do tribunal andando pela porta da frente. Normal. Igual todo mundo que estava lá. Ainda aconteceria um outro julgamento. Não o de Michelle Frank, mas o de Valnínia, a empregada da casa. Então, ela foi julgada em agosto de 1981 e foi absolvida da acusação de ter ajudado no crime. Lembra que eu falei que eles tinham indiciado ela por ocultação do cadáver? Então, como ela carregou a bolsa, eles acabaram indiciando ela sobre isso, mas ela foi absolvida. E aí agora, você pode estar pensando, onde o Michelle Frank estava? O que ele estava fazendo quando tudo isso estava acontecendo? Gente, ele ainda estava na Suíça. No fim de 1981, ele foi condenado por uso e difusão de tóxico a 3 meses, em Zurique mesmo. E em 1986, ele também foi preso, mas por tráfico de entorpecentes, só que em Paris. O Brasil chegou até a tentar pedir a extradição dele à França, mas recebeu outra negativa. A vida amorosa dele também foi muito movimentada. Após 10 anos de casamento com a Marília, ele pediu o divórcio mediante um pagamento de pensão por 3 anos em francos suíços, tá? Só que o divórcio não foi oficializado, mas mesmo assim ele casou com Eubilígia Pinheiro Sombra, uma brasileira que era guia turística em Zurique. Juntos, eles tiveram um filho chamado Tiago. Só que o casamento não durou muito. No dia 19 de setembro de 1989, o Michel foi encontrado assassinado com 6 tiros na cabeça na garagem do prédio em que ele morava, na Gothenstrasse 65 em Enns, Zurique, bem próximo de uma estação de trem, inclusive. O corpo estava entre a garagem subterrânea do prédio e a porta de entrada de prédio, assim, na escada. Vizinhos encontraram ele. Ele estava entre uma máquina, 2 máquinas de lavar roupa, secar roupa. O Michel, a esposa e o filho de 1 ano moravam na cobertura desse prédio que tinha 5 andares. Ele foi enterrado em um cemitério judeu e 3 pessoas compareceram. O irmão mais velho dele, George, um advogado e o psicanalista dele. O Egon não apareceu e a Kathleen, a mãe do Michel, que na época morava na Austrália, também não apareceu. Na lápide, a família trocou as informações para dificultar a localização dele. Então, ele foi enterrado com o sobrenome Hoffman e a data de nascimento dele foi alterada para 1930. Alguns meses depois, um músico e uma enfermeira apresentaram-se e confessaram terem assassinado Michel depois de irem à casa dele usar cocaína, mas nada foi confirmado. Em outubro de 1986, a segunda Câmara Criminal aqui do Rio, por 11 votos a favor, anulou o julgamento de George Escur sob a justificativa de que o juiz Panza formulou mal um dos quesitos dos jurados, aquele que eu li para vocês. A prisão de Escur foi decretada em 1986. Os advogados dele recorreram ao STF e foi concedida uma liminar, permitindo que ele aguardasse o tal novo julgamento em liberdade. A última notícia que encontrei era de que até 1990 não houve novo julgamento. O Georges abriu um salão em Niterói e depois sumiu. Não se sabe mais o paradeiro dele. Em 1996, um novo laudo apontou que a morte de Cláudia foi por overdose. Marcelicinha aturou por alguns anos ainda na televisão, fazendo novela, e depois deixou a profissão e se tornou designer de interiores. Está sendo muito doloroso para mim e para minha mulher estar assistindo às declarações de um criminoso acobertado pela distância e protegido por um corpo de advogados e confirmando uma história muito mal inventada, em que ele se atrapalha a todo momento
e que não teve coragem em nenhuma situação, sempre alegando para o que disse nos autos, e com medo de enfrentar o próprio olhar de um simples repórter de televisão. Perfeitamente, eu acho que vão se repetir, sim. A família brasileira está ameaçada mesmo. Eu não sei, a tristeza que nós sentimos com a perda da nossa filha, nós estamos pensando em outras famílias também, que estão correndo perigo com isso. Eu sempre falo, quando vejo uma senhora com uma filha bonita, assim, Deus conserve a sua filha, eu sempre falo isso. Para terminar esse episódio, eu quero deixar aqui um poema que a Maria Doroteia escreveu para Cláudia, sua filha. Abre aspas. Cláudia, nunca mais verei teu rosto, nunca mais a tua voz suave e mansa. Como tudo está vazio, tua cama não mais desfeita, tuas vestes guardam o teu perfume, teus livros, cadernos, desenhos, tornaram-se recordações da tua curta vida, tão cruelmente ceifada. Na capa de um caderno, o desenho da tua mão espalmada, mão tão minha conhecida. Teus amigos se recolheram, evitam sentir tua ausência. Alguém trouxe rosas para você, Claudinha, para enfeitar o teu quarto. No cartão, estas palavras. Para a Claudinha, rosa desfolhada. Cláudia símbolo, Cláudia flor. Fecha aspas. Esse foi o segundo episódio do nosso spin-off. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso da Cláudia Lessing, que é um caso muito emblemático em casos de feminicídio. Um caso completo, cheio de reviravoltas, principalmente cheio de versões dadas durante todo esse processo, e que no final das contas a gente fica com esse sentimento de injustiça. Afinal de contas, ninguém foi efetivamente preso e ninguém efetivamente pagou pelo assassinato da Cláudia Lessing Rodrigues. Na época de que tudo aconteceu, ela chegou até, inclusive, a foto dela, inclusive, chegou a estampar uma campanha falando sobre drogas. O pai dela deu entrevistas abominando aquele tipo de propaganda, ligando a imagem da Cláudia a um usuário, um viciado em drogas. E isso não é verdade, gente. A Cláudia, sim, fumava maconha, no caso, mas ela não era viciada, ela não tinha esse tipo de vício. Sim, ela estava passando por um momento difícil, ela estava passando por uma depressão que estava sendo tratada, ela fazia terapia, mas ela não era viciada, como durante muitos anos ela foi retratada como uma viciada. Talvez para justificar, talvez não, eu acredito que com certeza para justificar a morte dela, como se ela tivesse culpa, porque afinal de contas ela foi até a casa do Michel, então ela fumou uma maconha e ela ingeriu alguma bebida alcoólica. E isso, infelizmente, não parou em 1977 e a gente vê isso acontecendo até hoje, em 2023. Mulheres que são vítimas, seja de abuso sexual ou seja desse tipo de crime, ainda são culpabilizadas. A gente nunca culpa o assassino. Não, a culpa não é do homem que não consegue segurar suas coisas dentro da calça. A culpa não é do homem que morre de ciúmes doentio e acha que tem o poder sobre a mulher. A culpa nunca é dele. A culpa é sempre da mulher porque usou a roupa tal ou não usou a roupa tal, ou porque ela estava na boate, não deveria estar, ou porque ela estava na rua, não deveria estar, ou porque ela foi numa festa que ela não deveria ter ido. Nunca a culpa é de quem comete o crime. É sempre da vítima, que não sabia o que estava acontecendo, não imaginava o que estava esperando por ela e não teve culpa de nada, assim como foi no caso da Cláudia. Eu acredito que ela foi até o apartamento do Michel, acreditando sim que o Pedro estava lá. O Pedro Rovaz, inclusive, já é falecido, faleceu há vários anos atrás. Eu acredito que sim, ela tenha ido lá acreditando que o Pedro estaria lá, porque as outras vezes, a outra vez, só foi uma vez que ela esteve na casa do Michel, foi com o Pedro. Não havia razão para que ela fosse lá sem que ele estivesse, porque afinal de contas,
A única ligação que existia entre ela e Michel era o Pedro, que era a pessoa que ela estava saindo. Ela não iria na casa de um homem à toa, sem ter nenhuma razão, só para fumar ou para beber. Ela poderia fazer isso com os amigos dela, não precisava ser com ele. E o fato dela ligar para Denise, pedir para Denise ir até lá, procurar uma amiga, corrobora pelo menos uma parte da história que o Michel conta, para ela levar uma amiga. Então eu acredito que ele deva ter falado, olha, Pedro tá aqui, mas pô, traz uma amiga. Acho que na intenção do tipo, teu namorado tá aqui, poxa, eu também tô. Pra eu não ficar segurando vela aqui, traz uma amiga pra mim, pra me apresentar, pra ver se a gente fica. Alguma coisa nesse sentido é que eu acredito que tenha acontecido. Fato é que Cláudia foi assassinada. E foi brutalmente assassinada. Ela não foi só assassinada. Ela foi vilipendiada, tanto no momento da morte dela, quanto após a morte dela. Com toda a campanha de difamação que foi feita com o nome da Cláudia Lecim Rodrigues. Ela foi encontrada completamente nua. As roupas dela nunca foram achadas. Ninguém nunca localizou as roupas dela. Então, há aí também uma conotação sexual. Qual seria a necessidade de tirar todas as roupas dela para não identificarem? Não faz sentido. Então, eu acho que há aí um componente sexual também na morte da Cláudia. Infelizmente, não tem como a gente saber, é um caso muito antigo. Mas é um caso que eu acho que faz com que a gente pense em como que, infelizmente, tantos anos se passaram e pouca coisa avançou em questão de violência doméstica e violência contra a mulher. E é sempre bom que a gente relembre que houve pouco avanço, para que a gente entenda que é necessário avançar cada dia mais. É uma luta que todas nós, mulheres e homens, precisamos abraçar para que casos como esse da Cláudia não aconteçam mais. É isso, gente. Eu vou deixar depois para vocês as fotos do caso, tá? Vou botar lá no feed e aí vocês comentem o que vocês acharam desse caso. Também depois vou colocar lá nos stories mais fotos do caso para vocês. Tem fotos bem legais. Da época mesmo, vou publicar para vocês a última foto tirada da Cláudia ainda em vida. Vai estar lá no feed no Instagram. Se você ainda não nos segue, siga. É @sobinvestigação, tanto no Instagram quanto no Twitter e no TikTok também. Eu tô sempre postando vídeos lá no TikTok sobre os casos. É isso por hoje. Nos vemos já já, gente. Beijos!